O que significa isso? A voz grave, acostumada a dar ordens que faziam tremer até as raízes dos cafezais, ecoou pelas paredes estreitas da despensa. A chama da lamparina que ele segurava tremulou, projetando sombras dançantes sobre os sacos de farinha e as prateleiras de compotas. No chão, encolhida sobre um amontoado de panos velhos que mal podiam ser chamados de cobertores, a figura feminina estremeceu. Ela não esperava ser vista. Ninguém nunca a via. Francisca levantou os olhos grandes e amendoados, marejados de um sono interrompido pelo susto, e encontrou o olhar de aço de Getúlio, o barão de Ouro Branco. "Perdão, senhor barão." A voz dela era um fio, trêmula como a chama da vela. Ela tentou se levantar, ajeitando o vestido simples de algodão cru, puído nos cotovelos. "Eu não queria incomodar. Eu só estava descansando os olhos antes da lida da madrugada." Getúlio, um homem de 32 anos que carregava nos ombros o peso de uma fortuna e a frieza de uma vida solitária, franziu o senho. Ele olhou para o chão frio de pedra, para os sacos de juta que serviam de travesseiro e depois para o rosto daquela mulher. Ele a via todos os dias, limpando os corredores, servindo o café na varanda, mas nunca a tinha visto de verdade. "Você dorme aqui?" A pergunta saiu não como uma acusação, mas com uma incredulidade que beirava a ofensa pessoal. "No chão, como um animal esquecido no relento." "Não há quartos sobrando na ala dos criados, senhor. E a dona Matilde disse que aqui era quente por causa do forno da cozinha ao lado." Francisca baixou a cabeça, envergonhada de sua própria miséria, sem saber que aquela vergonha deveria pertencer a outros. O silêncio que se seguiu foi pesado. O barão de Ouro Branco, conhecido por seu coração impenetrável, sentiu algo estalar dentro do peito. Não era pena. Ele detestava a pena. Era um senso de justiça ultrajado. Ele deu um passo para trás, abrindo a porta da despensa com violência, fazendo a madeira maciça bater contra a parede. O som ecoou pela casa silenciosa da fazenda. "Matilde!" Ele rugiu, e o nome da governanta soou como um trovão anunciando tempestade. "Acorde a casa! Agora!" Francisca encolheu-se, o coração batendo como um pássaro na gaiola. O que aconteceria? Seria expulsa? O barão olhou para ela uma última vez antes de se virar para o corredor escuro. "Pegue seus trapos, menina. Hoje a hierarquia desta casa vai virar pó. Olá, meus queridos corações que batem do outro lado dessa tela. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal Contos do Coração. Que a paz de Deus entre na sua casa agora, assim como essa história pede licença para entrar na sua vida." Vocês viram como começamos hoje? Com um encontro que promete mudar tudo. E eu pergunto a vocês, olhando nos seus olhos, quantas vezes a gente não passa pela dor do outro sem nem perceber? Quantas Franciscas existem por aí, dormindo no chão frio da indiferença, esperando apenas um olhar de misericórdia? Se você acredita que o mundo dá voltas e que a justiça divina nunca falha, eu peço agora, inscreva-se no canal. É só clicar nesse botãozinho aí, deixe o seu gostei, o seu like, porque isso ajuda essa mensagem de amor e fé a chegar a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, de qual cantinho desse nosso Brasil imenso você está me ouvindo? Quero mandar um abraço especial para a sua cidade. Vamos juntos descobrir o que o destino reserva para o barão e para a doce Francisca? Ajeite-se na cadeira, pegue seu café quentinho e venha comigo. A fazenda Ouro Branco não era apenas uma propriedade. Era um império de terra roxa e café. Situada no coração do interior,
onde as colinas se desdobravam como ondas verdes até perderem-se no horizonte, a fazenda era o orgulho da região. A casa grande, imponente com suas janelas altas de madeira de lei e varandas que abraçavam toda a estrutura, cheirava a cera de carnaúba, café recém-torrado e, acima de tudo, a solidão. Era o ano de 1905. O mundo lá fora mudava rápido, as cidades cresciam. O barulho das máquinas começava a substituir o canto dos galos, mas ali, em Ouro Branco, o tempo parecia respeitar o ritmo da terra. E o senhor daquela terra era Getúlio. Getúlio não herdara o título de barão do Império, pois a República já havia sido proclamada quando ele assumiu os negócios do pai. Mas o povo, com seu respeito antigo e costumeiro, continuava a chamá-lo de barão. E ele tinha o porte de alto, de ombros largos, moldados pelo trabalho, pois ele não era desses senhores que apenas mandavam, ele conhecia cada palmo de sua terra. Getúlio tinha um rosto que parecia talhado em pedra. Seus olhos eram escuros, profundos, e raramente sorriam. Diziam na vila que o coração de Getúlio era feito do mesmo material que as moendas de ferro, duro, frio e eficiente. Aos 32 anos, nunca se vira uma mulher ao seu lado. Não havia noivas prometidas, não havia romances de juventude, nem mesmo boatos de amores proibidos. Getúlio casara-se com o trabalho. Sua esposa era a fazenda, seus filhos eram os pés de café que cobriam os morros. Ele acreditava que o amor era uma distração perigosa, uma fraqueza que um homem de sua posição não podia se dar ao luxo de ter. Mas a solidão é uma senhora paciente. Ela espera nos corredores vazios, senta-se à mesa de jantar posta para um só e dorme ao lado na cama grande e fria. Do outro lado daquela mesma moeda de solidão vivia Francisca. Francisca tinha 26 anos, mas seus olhos carregavam a sabedoria cansada de quem já viveu muito mais. Órfã de pai e mãe, criada de favor por uma tia distante que falecera há 2 anos, Francisca chegara à fazenda Ouro Branco com nada além da roupa do corpo e um rosário de contas de madeira no bolso. Ela era bonita, de uma beleza serena e discreta que não pedia atenção. Seus cabelos eram castanhos, sempre presos num coque firme para o trabalho, e sua pele tinha a cor do mel claro. Mas Francisca aprendera a arte de ser invisível. Para sobreviver num mundo que não tinha lugar para uma mulher solteira e pobre, ela se tornara uma sombra. Trabalhava mais do que qualquer outra criada, falava menos do que as paredes e aceitava o que lhe davam sem reclamar. E o que lhe davam era muito pouco. Dona Matilde, a governanta, era uma mulher seca de coração amargo, que via na doçura de Francisca uma afronta. Talvez invejasse a juventude da moça, ou talvez apenas gostasse de exercer o pequeno poder que tinha. Fato é que, quando Francisca chegou, Matilde decretou que não havia quartos vagos. "A casa está cheia", dissera a governanta com o nariz empinado, embora houvesse 2 quartos de criados, servindo de depósito para móveis quebrados. "Se quiser ficar, terá de se arranjar na despensa. Pelo menos estará perto da comida, se não for ladra." Francisca não era ladra, era apenas desamparada. E assim, por 2 anos, a despensa tornara-se seu quarto. O cheiro de cravo, canela, feijão e farinha impregnava suas roupas e seus sonhos. Ela dormia sobre sacos vazios, cobrindo-se com xales velhos, e acordava antes do sol para que ninguém a visse saindo de seu esconderijo. Ela não reclamava. Agradecia a Deus pelo teto, mesmo que o chão fosse duro. A fé era o único luxo que Francisca possuía, e ela aguardava com zelo. Todas as noites, antes de o cansaço vencê-la, ela rezava.
Não pedia riquezas, nem um príncipe. Pedia apenas força para mais um dia e, quem sabe, um pouco de afeto de qualquer lugar que viesse. Naquela noite específica, o destino, cansado de ver tanta injustiça, resolveu intervir. A noite estava fria, um daqueles frios que descem da serra e entram pelos ossos. O céu estava limpo, cravejado de estrelas que brilhavam, indiferentes ao frio dos homens. Na casa grande todos dormiam, exceto o barão. Getúlio estava em seu escritório, cercado por livros de contabilidade e mapas da propriedade. A safra prometia ser recorde, mas havia problemas com o transporte, negociações com os exportadores em Santos. Sua cabeça latejava. Ele precisava de água, ou talvez de um pouco de vinho para aquecer o sangue. Ele se levantou, a cadeira de couro rangendo no silêncio da madrugada, pegou o castiçal de prata sobre a mesa e saiu para o corredor. A casa estava imersa naquela quietude absoluta que só as madrugadas rurais conhecem. O assoalho de madeira gemia baixinho sob suas botas. Ao passar perto da cozinha, ele ouviu. Não era um choro. Francisca raramente chorava, pois aprendera que lágrimas não enchiam barriga nem aqueciam o corpo. Era um som suave, rítmico. Uma cantiga de ninar, cantarolada em sussurros. Dorme, dorme, meu menino, que a noite já vem chegando. Getúlio parou. Quem estaria cantando àquela hora? A voz vinha da despensa. Uma curiosidade estranha. Algo que ele não sentia há anos o impeliu. Ele não chamou, não anunciou sua presença. Caminhou silenciosamente até a porta de madeira maciça e girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido leve. A luz da vela de Getúlio invadiu o pequeno espaço, revelando a cena que mudaria a história da fazenda Ouro Branco. Francisca não estava cantando para um filho, pois não os tinha. Ela estava sentada sobre os sacos de juta, abraçada aos próprios joelhos, balançando-se levemente para se aquecer e para acalmar a própria alma solitária. A cantiga era para si mesma. Quando a luz bateu em seu rosto, o susto foi mútuo. Para Getúlio, foi como se um véu tivesse sido rasgado. Ele via aquela mulher todos os dias. Ela servia seu café, limpava seu escritório enquanto ele estava fora, polia suas botas. Ele conhecia suas mãos ágeis, suas costas curvadas no trabalho, mas nunca tinha olhado para o rosto dela. Nunca tinha percebido a delicadeza de seus traços, a tristeza profunda em seus olhos castanhos, a dignidade que ela mantinha mesmo ali, cercada por sacos de mantimentos. E, acima de tudo, a indignidade daquela situação o golpeou. Ele, o barão, que se orgulhava de cuidar bem até dos cavalos de suas estrebarias, tinha uma mulher dormindo no chão de sua própria casa, como se fosse um cão vira-lata. O que significa isso? A pergunta escapou antes que ele pudesse conter a raiva que subia, não contra ela, mas contra a situação. O diálogo que se seguiu, aquele que narrei no início, foi o primeiro momento em que as almas de Getúlio e Francisca se tocaram, não com toque de pele, mas com a fricção da verdade. Quando Getúlio gritou por Matilde, a casa acordou em sobressalto. Passos apressados foram ouvidos no andar de cima. Portas bateram. Murmúrios assustados de outras criadas começaram a surgir no corredor que levava à cozinha. Dona Matilde apareceu no topo da escada de serviço, vestindo um roupão grosso por cima da camisola, o cabelo grisalho solto e desgrenhado, uma visão rara e assustadora. Ela desceu os degraus com a pressa que a idade permitia, segurando sua própria lamparina. "Senhor Barão, o que houve? Algum ladrão? Fogo?" A voz dela era estridente. Getúlio estava parado no meio do corredor, com Francisca logo atrás dele, encolhida, tentando desaparecer dentro de si mesma. O barão parecia maior naquela penumbra, sua sombra projetada na parede como a de um gigante. "Não há ladrões, Matilde. Há algo pior.
A crueldade debaixo do meu teto. Matilde parou, confusa. Ela olhou para Francisca e seus olhos se estreitaram. Essa menina, ela fez algo? Roubou a despensa? Eu sabia. Eu sempre disse que... Cale-se. A voz de Getúlio cortou o ar como um chicote. As outras criadas, que espiavam pelos cantos, prenderam a respiração. Nunca, em todos os anos de serviço, o barão havia levantado a voz daquela maneira para a governanta. Getúlio deu um passo em direção a Matilde e a velha senhora recuou, intimidada. Você sabia que ela dormia no chão? Ele perguntou, a voz agora perigosamente baixa e controlada. Matilde gaguejou. Bem, senhor, não havia quartos. E ela é apenas uma agregada, sem família, acostumada com pouco. Eu pensei que... Você pensou que a dignidade humana é medida pelo sobrenome? Getúlio a interrompeu. Nesta fazenda, Matilde, nem os cães de caça dormem no cimento frio. E você permitiu que uma mulher, que trabalha de sol a sol para o meu conforto, dormisse entre os ratos e a farinha? Francisca sentiu as lágrimas escorrerem quentes pelo rosto. Ninguém nunca a defendera. Ninguém nunca se importara se ela sentia frio ou dor. Ouvir aquele homem poderoso, aquele barão de pedra, falar de sua dignidade, era algo tão avassalador que suas pernas tremeram. Getúlio virou-se para Francisca. Seu olhar suavizou-se por uma fração de segundo, algo que ninguém mais percebeu, apenas ela. Qual é o seu nome, menina? Ele perguntou, embora soubesse que já devia ter ouvido. Francisca, senhor, Francisca da Silva. Pois bem, dona Francisca. O uso do dona fez Matilde engasgar. A partir de hoje a senhora não dorme mais na despensa. Ele voltou-se para a governanta, reassumindo sua postura de comando. Matilde, prepare o quarto azul. Um silêncio sepulcral caiu sobre o corredor. O quarto azul. Não era um quarto de criados. Não era nem mesmo um quarto de hóspedes comum. O quarto azul ficava no andar superior, na ala da família. Era o quarto que fora da mãe de Getúlio, mantido fechado e limpo, mas inabitado, há mais de 10 anos. Era um santuário. O quarto azul, senhor? Matilde parecia prestes a desmaiar. Mas aquele é o quarto da baronesa, quero dizer, da sua falecida mãe. É o melhor quarto da casa. Eu gaguejei. Getúlio ergueu uma sobrancelha. Prepare o quarto. Agora. Quero lençóis limpos, quero a cama feita, quero água quente na bacia e toalhas de linho. E quero que você mesma faça isso, Matilde. Mas, senhor, ela é uma criada. Matilde protestou, o preconceito falando mais alto que o medo. O que os vizinhos vão dizer? O que a sociedade vai pensar? Colocar uma ninguém no quarto nobre? Getúlio aproximou-se de Matilde até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. Nesta casa, quem dita a sociedade sou eu. E se ela é uma ninguém para você, isso diz mais sobre a sua cegueira do que sobre o valor dela. Francisca dormiu no chão por sua negligência. Agora, ela dormirá como uma rainha para compensar a sua falha. Vá! Matilde, pálida e trêmula, virou-se e subiu as escadas quase correndo, resmungando palavras ininteligíveis. As outras criadas olhavam para Francisca com um misto de inveja e assombro. Getúlio voltou-se para Francisca. Ela estava estática, as mãos apertando o tecido do vestido, os olhos arregalados de pânico. Senhor, eu não posso, ela sussurrou. O quarto da sua mãe é sagrado. Eu não sou digna. Eu sou apenas a Francisca. Me dê um canto no celeiro, ou no sótão, eu não me importo. Mas o quarto azul, por favor, não me faça essa desfeita com a memória da sua mãe. A humildade dela tocou Getúlio em um lugar que ele nem sabia que existia. Ela não via a oferta como uma vitória ou uma oportunidade de subir na vida.
Ela via como uma profanação, porque se sentia pequena demais. Ele suspirou, e pela primeira vez naquela noite sua postura relaxou. Minha mãe, Francisca, era a mulher mais generosa que pisou nesta terra. Se ela estivesse viva, teria lhe dado a própria cama na primeira noite em que você chegou aqui. Você não ofende a memória dela, ocupando aquele quarto. Você a honra. Ele estendeu a mão, não para tocá-la, mas para indicar o caminho da escada. Vamos. A noite está fria e você precisa descansar. Amanhã será um dia longo. Francisca olhou para a mão dele, depois para o rosto dele. Havia algo ali, nos olhos do barão. Não era amor, não ainda. Era respeito. E para uma mulher que nunca tivera nada, respeito era mais valioso que ouro. Ela assentiu, incapaz de falar, e começou a caminhar em direção à escada. Seus pés descalços sentiram a mudança da madeira rústica do corredor de serviço para a madeira encerada e nobre da escadaria principal. Cada degrau era uma viagem para um mundo desconhecido. Lá em cima, Matilde abria as janelas do quarto azul para arejar, acendendo candelabros. A luz dourada derramava-se pelo corredor. Getúlio ficou no pé da escada, observando Francisca subir. Ele notou como ela era graciosa, apesar das roupas simples. Notou como a trança de seu cabelo caía pesada sobre as costas, e sentiu uma estranha inquietação. O que ele tinha acabado de fazer? Ele quebrara todas as regras de sua própria casa, de sua própria vida regrada e lógica. Por quê? Porque, ao ver Francisca dormindo no chão, Getúlio viu a si mesmo. Viu a sua própria alma, que também dormia no frio, encolhida e esquecida, cercada pela riqueza material, mas faminta de calor humano. Ele a salvou do chão da despensa, mas sem saber, estava tentando salvar a si mesmo da frieza de sua existência. Quando Francisca chegou ao topo da escada, ela parou e olhou para baixo. Getúlio ainda estava lá. Seus olhares se cruzaram novamente. Boa noite, Francisca, disse ele, a voz grave ecoando suavemente. Boa noite, senhor barão. E... obrigada. Ela se virou e entrou no quarto. Dentro do quarto azul, Francisca parou. Era imenso. A cama era uma ilha de madeira talhada e tecidos brancos, com um dossel de renda. Havia tapetes macios, cortinas de veludo, uma penteadeira com espelho de cristal. O cheiro era de lavanda antiga. Matilde terminou de ajeitar os travesseiros com gestos bruscos e saiu, passando por Francisca sem olhá-la, batendo a porta ao sair. Francisca estava sozinha. Ela caminhou devagar até a cama. Tocou o lençol de linho com a ponta dos dedos calejados. Era macio como nuvem. Ela se sentou na beirada, com medo de sujar a brancura imaculada. Olhou-se no espelho da penteadeira. Viu uma mulher simples, assustada, deslocada. O que será de mim agora? Ela pensou. O barão fez isso por bondade ou por capricho? E amanhã, quando o sol nascer, eu voltarei a ser a criada ou serei... o quê? O coração de Francisca estava dividido entre a gratidão e o medo. Ela se deitou, afundando nos travesseiros de penas. O conforto era tanto que seu corpo doeu, desacostumado. Lá embaixo, no escritório, Getúlio não conseguia voltar ao trabalho. Ele serviu-se de uma dose de conhaque e foi até a janela, olhando para a escuridão da fazenda. A imagem de Francisca, com seus olhos grandes e assustados, não saía de sua cabeça. Ele não sabia, mas naquele momento, enquanto o vento soprava nas folhas dos cafezais, uma semente havia sido plantada no solo árido de seu coração. Uma semente que precisaria de tempo, de sol e talvez de algumas tempestades para germinar. Mas a calmaria daquela noite era enganosa, pois a atitude do barão não passaria despercebida. Matilde, em seu quarto, remoía o ódio e a humilhação.
E na vila próxima, onde as notícias corriam mais rápido que cavalo de corrida, o boato logo chegaria. O barão de Ouro Branco enlouqueceu, colocou a criada no quarto da mãe. E a sociedade rural, com suas regras rígidas e hipocrisias, não perdoaria facilmente tal ousadia. Francisca fechou os olhos, tentando dormir, mas uma sensação estranha a invadiu. A sensação de que sua vida, que até então fora uma linha reta de pobreza e resignação, acabara de dar um nó cego. E ela não sabia se aquele nó a seguraria ou a enforcaria. Mal sabia ela que, ao amanhecer, o primeiro desafio a aguardava, pois o barão Getúlio podia mandar na casa, mas não mandava nos corações alheios. E o café da manhã do dia seguinte seria servido com uma dose amarga de realidade. O sol daquela manhã não entrou pela fresta da madeira podre da despensa, como Francisca estava acostumada. Não, meus amigos. O sol entrou, rasgando a seda das cortinas de veludo, banhando um quarto que cheirava a alfazema e cera de abelha polida. Quando Francisca abriu os olhos, o susto foi tão grande que o coração dela parecia um pássaro preso na gaiola do peito, batendo as asas contra as costelas. Ela se sentou na cama. Uma cama tão vasta que caberiam 3 dela, com lençóis de linho tão brancos que doíam na vista. Por um segundo, o pânico a tomou. Teria morrido? Teria a fome finalmente levado seu espírito durante a noite fria no chão duro e aquilo seria o paraíso? Mas não. A porta se abriu com um rangido suave. E não foi um anjo que entrou. Foi a realidade, na forma de uma criada jovem, de olhos baixos, trazendo uma bacia de porcelana pintada à mão com água morna e toalhas felpudas. O barão ordenou que a senhorita se asseasse, disse a moça, a voz tremendo um pouco, talvez de medo do patrão, talvez de espanto por servir alguém que até ontem vestia trapos, e disse que o desjejum será servido na varanda principal. Ele a espera. Francisca olhou para as próprias mãos. Estavam calejadas, as unhas curtas, a pele marcada pelo sol e pelo trabalho na roça dos outros. Como aquelas mãos poderiam tocar naquela porcelana? Como ela, Francisca, que conhecia o gosto amargo da humilhação, poderia se sentar à mesa com o barão Getúlio? Enquanto ela lavava o rosto, a água morna parecia limpar não só a poeira da estrada, mas anos de invisibilidade. Ela se olhou no espelho grande, de moldura dourada. O rosto que a encarava de volta tinha olheiras, sim, e uma magreza que denunciava os tempos difíceis. Mas havia algo nos olhos castanhos. Uma chama. A mesma chama que fez o barão parar no corredor na noite anterior. Quem é você agora, Francisca? Ela sussurrou para o reflexo. Cinderela por um dia? Ou apenas uma curiosidade para o homem rico? Ela não tinha roupas. O vestido que usava estava puído, remendado com linhas de cores diferentes. A criada, percebendo o dilema, abriu um baú ao pé da cama. De lá, tirou um vestido simples, de algodão azul claro. Não era roupa de fidalga, mas era limpo, novo, sem um único furo. Era da sobrinha da governanta, que foi para a cidade estudar, explicou a moça. O barão mandou buscar. Disse que azul combinaria com a manhã. Francisca vestiu o tecido. O toque do algodão limpo na pele foi o primeiro abraço que ela recebeu em anos. Ela alisou a saia, respirou fundo, engolindo o choro que teimava em subir, e saiu do quarto. O corredor era longo. O assoalho de madeira nobre brilhava tanto que parecia um lago escuro e imóvel. A casa era silenciosa. Não o silêncio de paz, mas o silêncio de quem prende a respiração. Os quadros nas paredes, homens severos de barba, mulheres de rostos pálidos, pareciam julgá-la a cada passo. Onde pensa que vai, retirante? Pareciam dizer, mas ela continuou. Porque a fome de dignidade era maior que o medo. Ao chegar à varanda,
A luz do dia a cegou momentaneamente. A fazenda Ouro Branco se estendia diante dela como um tapete verde e dourado. O cafezal, as montanhas ao longe, o céu de um azul tão profundo que parecia pintado à mão. E lá, sentado à mesa posta com toalha de renda, estava ele, Getúlio, o barão. Ele não usava o paletó formal da noite anterior. Estava de camisa branca, mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes de quem, apesar da riqueza, conhecia a lida da terra. Ele lia um jornal, as sobrancelhas franzidas, o rosto sério que lhe rendera a fama de homem de pedra. Mas quando ouviu os passos tímidos de Francisca, ele baixou o papel. O olhar dele percorreu Francisca de cima a baixo. Não havia malícia, nem desejo vulgar. Havia reconhecimento, como se ele estivesse vendo uma paisagem que conhecia de memória, mas que há muito não visitava. Sente-se, Francisca. A voz dele era grave, um trovão distante que não anunciava tempestade, apenas presença. Ela puxou a cadeira de vime. O som arrastado pareceu um grito no silêncio da varanda. Senhor Barão, eu não sei como agradecer. A cama, o quarto, eu nunca... Coma. Ele a interrompeu, empurrando uma travessa com pão de milho fresco, queijo, manteiga amarela e frutas. Palavras de gratidão não enchem barriga vazia. E você está magra demais. O vento pode levá-la se não se cuidar. Francisca serviu-se com mãos trêmulas. O cheiro do café fresco, moído na hora, era inebriante. Ela partiu um pedaço do pão e levou à boca. O sabor... Ah, meus amigos, o sabor da comida quando se tem fome de verdade é algo que toca a alma. Ela fechou os olhos por um instante, saboreando o milho, o sal, a vida. Quando abriu os olhos, viu que Getúlio a observava. Ele não comia, apenas a olhava, com uma xícara de café parada no ar. Por que o senhor fez isso? A pergunta escapou da boca dela antes que pudesse conter. Era ousadia. Uma mulher recolhida da despensa questionando um barão. Getúlio pousou a xícara devagar. O tilintar da porcelana no pires foi o único som. Porque eu vi você dormindo naquele chão, ele disse, olhando para o horizonte, evitando os olhos dela agora. E porque por um momento eu vi a minha própria alma deitada ali, no frio, no duro. Francisca parou de mastigar. O senhor? Mas o senhor tem tudo. Esta casa, estas terras. Dizem que o senhor é dono de tudo o que a vista alcança. Ele riu, mas foi um riso seco, sem alegria. Um riso que doía de ouvir. Tenho terras, Francisca. Tenho gado. Tenho sacas de café empilhadas nos armazéns. Mas de que serve um castelo se o rei é um fantasma dentro dele? Ele se inclinou para a frente, os olhos cinzentos cravados nos dela. Eu tenho 32 anos. Nunca me casei. Nunca tive uma noiva. As mulheres que se aproximaram queriam o título, ou o dinheiro, ou fugir dos pais. Nunca ninguém olhou para o Getúlio. Olhavam para o barão. Francisca sentiu um aperto no peito. Ela conhecia a solidão. A dela era feita de falta de pão e de teto. A dele era feita de excesso de paredes e falta de calor. Eram dois lados da mesma moeda triste. Eu também nunca fui de ninguém, senhor. Ela confessou a voz baixa. Meu pai morreu quando eu era menina. Minha mãe se foi logo depois, de tristeza e febre. Fiquei rodando de casa em casa, trabalhando por um prato de comida. Diziam que eu era muito magra para casar, muito séria para namorar, muito pobre para ser gente. Eu me acostumei a ser ninguém. Ninguém, Getúlio repetiu a palavra, como se atestasse na língua. Pois saiba, Francisca, que nesta casa, a partir de hoje, você é alguém. Não sei o que o destino quer com isso, mas não vou permitir que durma no chão enquanto houver um teto sobre a minha cabeça. O momento foi quebrado pela chegada da governanta, Dona Matilde.
Uma mulher corpulenta, de rosto fechado, e um coque tão apertado que parecia puxar seus olhos para trás. Ela trazia mais café, mas bateu o bule na mesa com uma força desnecessária. "Com licença, senhor barão", disse ela, sem olhar para Francisca. "O capataz está lá fora, diz que precisa falar sobre a cerca do Pasto Norte. E..." Ela hesitou, lançando um olhar de desprezo para o vestido azul de Francisca. "Pergunta se a visita vai demorar, pois precisa saber se manda arrumar a despensa de volta para guardar os sacos de feijão." O ar na varanda esfriou. Francisca encolheu-se na cadeira. A realidade voltava a bater à porta. Ela era a intrusa, a mendiga vestida de azul. Getúlio levantou-se devagar. Ele era um homem alto, imponente. Quando ficou de pé, projetou uma sombra sobre a mesa. "Matilde!" A voz dele foi baixa, mas carregada de uma autoridade, que fez a governanta dar um passo para trás. "A despensa continuará sendo lugar de mantimentos, e o quarto de hóspedes continuará sendo o quarto de Dona Francisca. E diga ao capataz que, se ele tiver alguma dúvida sobre quem é bem-vindo na minha mesa, que venha perguntar diretamente a mim. Fui claro?" Sim, senhor barão. Claríssimo!" gaguejou a mulher, saindo apressada, com o rosto vermelho. Francisca olhou para Getúlio, os olhos marejados. "O senhor não precisava, eles vão falar. Vão dizer que o senhor perdeu o juízo." "Deixe que falem", Getúlio respondeu, voltando a se sentar, mas agora com uma expressão mais suave. "O juízo dos outros nunca pagou minhas contas, nem aqueceu minhas noites. Termine seu café, Francisca. Depois quero lhe mostrar a fazenda. Você disse que trabalhou na roça. Quero ver se seus olhos enxergam o que os meus veem." E assim, naquela manhã de sol sem chuva, algo começou a mudar na fazenda Ouro Branco. Não foi um grande evento, não houve fogos nem festas. Foi apenas um homem solitário e uma mulher quebrada, compartilhando um pedaço de pão e um momento de verdade. Após o café, eles caminharam. Getúlio a levou pelos jardins que, embora bem cuidados, tinham um ar de melancolia, como se as flores sentissem falta de alguém que as admirasse. Francisca, timidamente, tocou numa rosa branca. "É linda", disse ela, "mas parece triste." "Minha mãe plantou essa roseira antes de morrer", contou Getúlio. "Ela dizia que as plantas sentem o amor de quem cuida. Depois que ela se foi, os jardineiros cuidam, regam, podam, mas ninguém ama. Talvez por isso pareça triste." Francisca acariciou a pétala aveludada. "O amor é como água, senhor barão. Sem ele, a gente seca por dentro, mesmo que por fora pareça verde." Getúlio parou e olhou para ela. O vento despenteou levemente os cabelos de Francisca, soltando um cacho que caiu sobre sua testa. A vontade dele, uma vontade louca e repentina, foi de estender a mão e colocar aquele cacho no lugar. Seus dedos formigaram. Ele, que sempre fora dono de si, sentiu o controle escorregar. Francisca?" Ele começou, a voz rouca, mas o momento foi interrompido por um grito distante. Um cavaleiro vinha galopando pela alameda de entrada, levantando poeira. Era um vizinho, o coronel Venâncio, conhecido pela língua ferina e pela curiosidade maldosa. "Getúlio!" gritou o homem, desmontando do cavalo antes mesmo que este parasse totalmente. "Que história é essa que corre na vila? Disseram que você recolheu uma retirante e a colocou nos aposentos nobres? Vim ver com meus próprios olhos se o barão de Ouro Branco tinha enlouquecido de vez." Francisca recuou, o medo antigo voltando a gelar suas veias. Ela olhou para Getúlio, esperando que ele a mandasse entrar, que a escondesse, ou que, diante do igual, sentisse vergonha dela. Mas Getúlio não se moveu. Ele permaneceu ereto, como uma torre de pedra. Ele olhou para o coronel, depois olhou para Francisca, e então fez algo que mudaria o destino daquela fazenda para sempre. Ele estendeu o braço para ela.
Não como um patrão oferece ajuda a um servo, mas como um cavalheiro oferece o braço a uma dama. Venha, Francisca, disse ele alto o suficiente para que o coronel e todos os criados que espiavam pelas janelas ouvissem. Vamos receber nossa visita. E Coronel Venâncio, cuidado com as palavras. A mulher ao meu lado é minha convidada de honra, e quem ofende meu convidado, ofende a mim. Francisca olhou para o braço estendido, aquele braço forte, coberto pela camisa de linho branco. Aceitar aquele braço era aceitar uma guerra contra o mundo deles. Era cruzar uma linha que jamais poderia ser descruzada. O coração dela batia tão forte que doía. Ela levantou a mão calejada, pobre, trêmula, e a pousou sobre o antebraço do barão. O calor da pele dele atravessou o tecido e queimou a ponta dos dedos dela. Uma corrente elétrica, invisível e poderosa, percorreu os dois. Getúlio cobriu a mão dela com a sua, num gesto protetor e firme. Vamos, ele sussurrou, apenas para ela. Eles caminharam juntos em direção ao coronel boquiaberto. Naquele momento, Francisca não era mais a mulher da dispensa, e Getúlio não era mais o barão solitário. Eles eram, contra todas as probabilidades, uma frente unida. Mas, meus amigos, o mundo não aceita mudanças tão fácil assim. O olhar do coronel Venâncio não era de espanto, era de maldade. Ele sorriu, um sorriso de cobra prestes a dar o bote. Muito bem, Getúlio, disse o coronel, tirando o chapéu com uma ironia debochada. Vejo que a caridade subiu a cabeça. Mas me diga, minha cara. Ele se virou para Francisca, os olhos percorrendo-a com nojo. Quanto custou a noite? Ou o barão paga com comida e roupa lavada? O silêncio que caiu sobre a fazenda foi terrível. Foi o silêncio que antecede o tiro. Getúlio soltou o braço de Francisca e deu um passo à frente. Seus punhos estavam cerrados, brancos de tanta tensão. A fúria no rosto do barão era algo que ninguém ali jamais tinha visto. Ele não era violento, nunca fora. Mas há ofensas que despertam o animal adormecido dentro do homem mais santo. Retire o que disse, Getúlio rosnou, a voz baixa e letal. Agora. Ou o quê? Desafiou o coronel. Vai me expulsar das suas terras por causa de uma... Antes que a palavra suja fosse dita, Francisca se adiantou. Ela não precisava que ninguém lutasse suas batalhas. A vida já tinha lhe ensinado a sangrar sozinha. Ela tocou no ombro de Getúlio, detendo-o. Senhor barão. A voz dela era firme, embora as lágrimas corressem livres pelo rosto. Não suje suas mãos. A lama que sai da boca dele não mancha a minha alma, nem a sua honra. Só mancha a ele mesmo. Ela se virou para o coronel, erguendo o queixo com uma dignidade que nenhuma riqueza poderia comprar. Eu não tenho preço, senhor, porque o que eu tenho a oferecer, dinheiro nenhum no mundo compra. Minha decência. Se o senhor não sabe o que é isso, tenho pena da sua pobreza de espírito. O coronel ficou sem fala. Getúlio olhou para Francisca como se estivesse vendo uma rainha disfarçada de camponesa. O orgulho inflou seu peito, misturado com uma ternura avassaladora. Naquele instante, Getúlio soube. Não era caridade, não era pena. Era algo muito mais perigoso. Ele estava irremediavelmente começando a admirar aquela mulher. E a admiração, meus queridos, é o solo fértil onde o amor planta suas raízes mais profundas. Mas a noite traria sombras. Enquanto Francisca voltava para o quarto, sentindo-se vitoriosa, mas exausta, ela encontrou sobre a cama um objeto que não estava lá antes. Um pequeno lenço bordado, antigo, com as iniciais AA. E junto dele, um bilhete escrito com uma letra trêmula e apressada, que não era de Getúlio. O bilhete dizia apenas, cuidado, o lugar que você ocupa já tem dona, mesmo que ela não esteja mais aqui.
O sangue de Francisca gelou. Quem teria deixado aquilo? E quem era A.A.? E do mistério rondava a fazenda Ouro Branco, e Francisca estava prestes a descobrir que o coração do barão guardava segredos mais profundos do que a solidão. E você, acredita que o passado pode assombrar o presente, ou o amor é forte o suficiente para quebrar maldições antigas? Deixe seu like, se inscreva no canal Contos do Coração e me conte nos comentários. O que você faria no lugar de Francisca? Fugiria ou lutaria pelo lugar que o destino lhe ofereceu? A noite caiu sobre a fazenda sem chuva, mas com um vento frio que uivava nas janelas. Francisca trancou a porta do quarto. Pela primeira vez, a cama macia não parecia um refúgio, mas uma armadilha. E no quarto ao lado, Getúlio olhava para a parede que os separava, sem saber que o perigo já estava dentro de casa. O sol já ia alto na fazenda Ouro Branco, mas dentro do peito de Francisca o tempo estava nublado. Aquele bilhete com as iniciais AA queimava em seu bolso como uma brasa viva. O lugar que você ocupa já tem dona. Quem seria? Um fantasma? Uma noiva secreta? Ou apenas o veneno destilado pela letra trêmula de quem não aceitava ver a felicidade alheia? Francisca, no entanto, era feita de uma fibra que não se quebrava com ameaças de papel. Ela guardou o bilhete. Se havia uma dona invisível que ela aparecesse. Até lá, Francisca honraria o teto que lhe fora dado. Ela desceu as escadas, não mais com o passo tímido da véspera, mas com a determinação de quem sabe que a gratidão se paga com o serviço. A casa estava agitada, era dia de pagamento dos colonos e o escritório do barão estava um entra e sai de homens com chapéus na mão. Francisca tentou entrar na cozinha para ajudar, mas encontrou a barreira de Matilde. A governanta estava de costas, picando cebolas com uma violência que parecia decapitar inimigos. O que faz aqui? Matilde nem se virou. O barão disse que você é visita. Visita não suja as mãos. Vá para a sala bordar, ou fazer qualquer outra inutilidade que as damas fazem. Eu não sou dama, dona Matilde. Sou Francisca. E minhas mãos pedem trabalho. Se não posso cozinhar, vou varrer o pátio. O pátio? Matilde soltou uma risada estridente. Para que os colonos vejam a protegida do barão varrendo terra. Vá em frente. Dê mais motivos para as línguas ferinas. Francisca engoliu a ofensa e saiu pela porta dos fundos. O ar puro encheu seus pulmões. Ela caminhou para longe da casa grande em direção às colônias. Precisava ver gente simples, gente como ela. Foi perto do antigo moinho de água, desativado há anos, que ela ouviu. Não era o canto de um pássaro, nem o mugido do gado. Era um choro abafado de quem aprendeu cedo que chorar alto incomoda os adultos. Francisca seguiu o som e encontrou, encolhido atrás de uma pilha de lenha, um menino. Não devia ter mais de 7 anos. Estava sujo de terra vermelha, descalço, com uma camisa que era 3 tamanhos maior que ele. O coração de Francisca parou por um segundo. Aquele menino era ela. Era a Francisca de 20 anos atrás, encolhida nos cantos, invisível e dolorida. Ei! Ela chamou, agachando-se devagar para não assustá-lo. Qual é o seu nome, pequeno? O menino levantou os olhos. Eram grandes, escuros e assustados. Ele limpou o nariz na manga da camisa. Zezinho, ele sussurrou. E por que chora, Zezinho? Cadê sua mãe? O menino apontou para o céu. Foi morar com as estrelas na última febre. E meu pai... O pai foi embora para a cidade e esqueceu de voltar. A dor daquela frase atingiu Francisca como um soco. Esqueceu de voltar. A inocência brutal da infância explicando o abandono. Zezinho vivia de favor na casa de uma tia que já tinha 10 filhos e pouco amor para dividir. Você está com fome, Zezinho? Ele assentiu envergonhado.
Francisca não pensou duas vezes. Ela estendeu a mão. Vem comigo. Hoje você não vai comer sobras. Ela levou o menino pela mão. Não para a cozinha dos fundos, mas para a varanda da casa grande. Matilde, ao ver a cena pela janela, quase derrubou uma travessa de cristal. Uma ex-criada trazendo um moleque sujo para a varanda do barão? Aquilo era o fim dos tempos. Francisca sentou Zezinho na mesma cadeira onde ela havia tomado café naquela manhã. Ela entrou na casa, ignorou os protestos mudos das outras criadas e voltou com um prato cheio de broa, queijo e leite morno. Enquanto o menino comia, com a voracidade de quem tem pressa de viver, Francisca limpava o rosto dele com a ponta do seu próprio xale. Ela ajeitava o cabelo rebelde dele, murmurando palavras de carinho que ela mesma nunca ouvira quando criança. Devagar, meu anjo, a comida não vai fugir. Ela não viu, mas da janela do escritório, Getúlio observava tudo. O barão tinha parado de revisar as contas. Seus olhos estavam fixos naquela cena. Ele viu a ternura nas mãos de Francisca. Viu como ela sorria para o menino sujo, um sorriso que iluminava o rosto dela mais do que qualquer joia. E viu o menino, Zezinho, filho de um colono que ele mal conhecia, olhar para Francisca como se ela fosse Nossa Senhora. Getúlio sentiu um aperto estranho na garganta. Ele sempre pensara que família era sangue, sobrenome e herança. Mas ali, diante de seus olhos, uma família estava sendo construída com nada além de pão de milho e compaixão. Ele saiu do escritório e caminhou até a varanda. O passo pesado de suas botas fez Zezinho parar de comer e arregalar os olhos de pavor. O menino fez menção de pular da cadeira e fugir. Fique onde está, ordenou Getúlio. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Francisca se colocou instintivamente entre o barão e o menino como uma leoa defendendo a cria. Ele não fez nada, senhor barão. Estava com fome. A culpa é minha. Se tiver que brigar, brigue comigo. Getúlio olhou para Francisca. Depois olhou para o menino. E então, para a surpresa de ambos, ele puxou uma cadeira e se sentou. Ninguém vai brigar, Francisca. Ele olhou para o prato do menino. Mas acho que ele precisa de mais queijo. Matilde, a governanta apareceu na porta, lívida. Traga mais queijo e um copo de suco de laranja. E mande preparar um banho quente no banheiro de serviço. E roupas limpas. Devem haver roupas antigas minhas guardadas nos baús do sótão. Roupas suas, senhor. Para esse... Matilde engasgou. Para o Zezinho. Getúlio disse o nome do menino que ele tinha ouvido Francisca falar. E traga rápido. Quando Matilde saiu bufando, Getúlio voltou-se para Francisca. Você tem um coração perigoso, Francisca. Perigoso, senhor? Sim. Ele faz a gente esquecer as regras. Faz a gente querer ser melhor do que é. Francisca sorriu. E Getúlio sentiu que poderia vender metade da fazenda só para ver aquele sorriso todos os dias. A tarde caiu mansa sobre a fazenda Ouro Branco. Zezinho, banhado e vestindo uma camisa de linho que fora de Getúlio quando criança e que ainda ficava grande nele, dando-lhe um ar cômico e adorável, brincava no jardim sob o olhar atento de Francisca. Getúlio juntou-se a eles. Pela primeira vez em anos, o barão não trabalhou até a exaustão. Ele se permitiu sentar no banco de pedra e conversar. Francisca contou sobre sua infância, sobre a fé que a sustentava. Getúlio falou pouco, mas ouviu muito. Ele descobriu que Francisca sabia ler, aprendera sozinha, decifrando jornais velhos que embrulhavam peixe. Descobriu que ela sonhava em ver o mar, que nunca vira. Havia uma conexão crescendo ali. Não era apenas atração. Era o encontro de duas solidões que juntas começavam a preencher o vazio.
O segundo protagonista dessa história não era apenas Zezinho, mas a família que nascia daquele encontro improvável. Zezinho era o espelho da dor de Francisca e da paternidade adormecida de Getúlio. Mas a felicidade, meus amigos, incomoda, e a inveja tem sono leve. Enquanto a noite cobria a fazenda com seu manto estrelado, Matilde estava em seu quarto, revirando uma caixa de veludo antiga. Seus dedos tremiam, não de idade, mas de maldade. Dentro da caixa repousava um colar de pérolas com um fecho de ouro em forma de lírio. Era a joia favorita da falecida baronesa Ana Augusta, a verdadeira A. Você quer ser a dona da casa, sua retirantezinha? Sussurrou Matilde para o escuro. Pois vai aprender que quem voa alto demais cai de cara no chão. A hora do jantar chegou. A mesa estava posta com a prataria das grandes ocasiões, uma ordem silenciosa de Getúlio que Matilde foi obrigada a cumprir. Francisca, Zezinho, que fora convidado a ficar, e Getúlio jantavam. O clima era leve. Zezinho fazia perguntas engraçadas sobre os talheres, e Getúlio ria, um som rouco e destreinado, mas genuíno. Foi quando a sobremesa foi servida que o teatro começou. Matilde entrou na sala de jantar, pálida, as mãos no peito, simulando uma falta de ar. Senhor Barão, uma desgraça! Getúlio levantou-se de imediato. O que houve, mulher? O colar de pérolas da sua mãe, aquele que o senhor guarda no cofre do escritório para dar à sua futura esposa, sumiu! O silêncio caiu sobre a mesa como uma guilhotina. Francisca sentiu um calafrio. Sumiu? Getúlio franziu o senho. O cofre estava trancado. A chave fica comigo. Só eu e você temos a cópia, Matilde. Eu fui limpar o escritório agora à noite, como faço sempre. E a porta do cofre estava encostada. Alguém mexeu lá. Os olhos de Matilde, pequenos e maldosos, viraram-se lentamente para Francisca. Alguém que esteve rondando a casa o dia todo, alguém que não tem nada e deve ter ficado deslumbrada com tanto ouro. Francisca levantou-se, as pernas tremendo. A senhora está insinuando que eu... Eu não estou insinuando nada, gritou Matilde. Eu estou dizendo que essa casa sempre foi segura. As portas dormiam abertas. Foi só essa gente estranha entrar para as coisas de valor sumirem. Primeiro ela ganha o quarto, agora quer as joias. Chega! A voz de Getúlio trovejou. Zezinho começou a chorar baixinho. Ninguém acusa ninguém sem provas nesta casa. Provas? Matilde sorriu, um sorriso vitorioso. Então vamos revistar. Se ela é inocente, não terá medo de mostrar os trapos que trouxe. Francisca olhou para Getúlio. Ela esperava que ele a defendesse, que dissesse que aquilo era um absurdo. Mas Getúlio era um homem de justiça, e justiça exige clareza. Francisca, ele disse, a voz suave, mas firme. Você se importa? Apenas para calar a boca dessa insensatez? Eu não tenho nada a esconder, senhor, disse Francisca, erguendo a cabeça, embora seu coração estivesse em pedaços. A desconfiança doía mais que a acusação. Eles subiram em procissão fúnebre até o quarto azul. Matilde ia na frente, com a lanterna. Getúlio vinha atrás, o rosto indecifrável. Francisca segurava a mão de Zezinho, buscando força na inocência dele. No quarto, Matilde foi direto ao pequeno baú de vime, onde Francisca guardava suas poucas posses. Ela abriu a tampa com violência e virou o conteúdo sobre a cama. O vestido remendado, o rosário de madeira, um par de meias velhas. E então, de dentro de um dos pares de meias, algo rolou e brilhou sob a luz da lamparina. As pérolas. O colar da baronesa Ana Augusta. O grito de triunfo de Matilde foi horrível. Eu sabia. Ladra, víbora, ingrata! Ela apontou o dedo trêmulo para Francisca.
acolhida como rainha, e rouba a mão que a alimenta. Francisca olhou para o colar sobre a colcha branca. O mundo girou. Ela não conseguia respirar. Não, ela sussurrou. Eu nunca vi isso. Eu juro, por Deus, eu juro. Ela olhou para Getúlio. O barão estava pálido. Ele olhava para o colar, depois para Francisca. A decepção em seus olhos era algo físico, palpável. Era como ver uma construção desabar. Ele tinha aberto seu coração, tinha confiado, tinha começado a acreditar. E agora isso. Getúlio. Francisca deu um passo em direção a ele, as mãos estendidas. Por favor, acredite em mim. Alguém colocou isso lá. Eu jamais tocaria no que é seu. Getúlio pegou o colar. O toque frio das pérolas parecia queimar sua mão. Ele olhou para Matilde, que tinha um sorriso de satisfação mal disfarçado. Olhou para Zezinho, que chorava agarrado à saia de Francisca. E olhou para a mulher que, horas antes, falava de Deus e de honestidade com tanta doçura. A lógica dizia que ela era culpada. As provas estavam ali. A pobreza dela era o motivo. A oportunidade existira. Mas o coração... o coração de Getúlio gritava outra coisa. Ele fechou a mão sobre o colar com força, até os nós dos dedos ficarem brancos. Saiam, ele disse, a voz baixa. Como? Matilde perguntou confusa. O senhor vai chamar o delegado, não vai? Vai mandar prendê-la? Eu disse, saiam! Getúlio rugiu, virando-se para a governanta com uma fúria que a fez recuar até a porta. Saiam todos! Quero ficar sozinho com ela. Matilde saiu correndo, puxando Zezinho pelo braço, que chorava chamando por Francisca. A porta bateu. Ficaram apenas os dois, o barão e a suposta ladra. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Getúlio caminhou até a janela, de costas para ela. Me dê um motivo, Francisca, ele disse sem se virar. Me dê um único motivo para eu não acreditar nos meus próprios olhos. Francisca sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Ela não tinha provas, não tinha testemunhas. Tinha apenas a sua verdade, nua e crua. Porque o Senhor viu a minha alma, Getúlio, ela disse, usando o nome dele, sem o título pela primeira vez. E o Senhor sabe que a minha alma pode ser pobre, pode ser remendada, mas ela não é suja. Se o senhor acredita no fundo do seu peito que eu sou capaz disso, então não chame o delegado, me mande embora agora, porque a sua dúvida dói mais do que qualquer cadeia. Getúlio virou-se lentamente. Ele olhou para ela, e o que Francisca viu nos olhos dele não foi raiva. Foi medo, o medo de acreditar e se decepcionar, mas também o medo de perder a única luz que entrara naquela casa em anos. Ele abriu a mão, revelando o colar. Minha mãe dizia que as pérolas ficam opacas quando tocam a pele de quem não tem amor, ele murmurou. Elas ainda brilham, Francisca. Ele deu um passo em direção a ela, encurtando a distância. A tensão no ar mudou. Não era mais o medo da polícia. Era o medo de uma verdade avassaladora que estava prestes a explodir entre eles. Mas se você não roubou, Getúlio continuou, os olhos estreitando-se ao ligar os pontos, lembrando-se do sorriso de Matilde, da chave reserva. Então temos um inimigo dentro desta casa muito pior do que um ladrão. Temos um traidor. Naquele momento, um barulho vindo do andar de baixo quebrou o momento. Batidas fortes na porta principal da fazenda, vozes masculinas. Abram! É a polícia! Recebemos uma denúncia anônima de roubo! Francisca gelou. Matilde não tinha esperado. Ela já tinha mandado chamar os homens da lei antes mesmo de encontrar o colar. A armadilha estava completa. Getúlio olhou para a porta, depois para Francisca. Ele guardou o colar no bolso. Enxugue as lágrimas. Ele ordenou, num tom que não admitia réplica. E fique atrás de mim.
Hoje à noite, Francisca, você vai ver quem é o Barão de Ouro Branco quando ameaçam o que é dele. O ar na sala de entrada da fazenda Ouro Branco estava tão pesado que parecia difícil de respirar. O delegado, um homem baixo de bigode farto e olhos desconfiados, segurava o chapéu contra o peito, aguardando uma resposta. Atrás dele, 2 soldados olhavam para o chão de madeira encerada, constrangidos pela opulência do lugar. Matilde, num canto, tinha um sorriso vitorioso nos lábios finos. Ela já imaginava Francisca sendo arrastada para fora, algemada, humilhada, devolvida à sarjeta de onde nunca deveria ter saído. Francisca, por sua vez, estava pálida, segurando a mão de Zezinho com tanta força que os dedos do menino ficaram brancos. Ela não chorava mais. Havia chegado aquele momento em que o medo se transforma em uma resignação fria. Getúlio deu um passo à frente. Ele parecia maior, mais largo, uma montanha intransponível entre a lei dos homens e a mulher que ele escolhera proteger. Mas o senhor diz que recebeu uma denúncia de roubo, delegado. A voz de Getúlio era calma, mas carregava o peso de trovões distantes. Sim, senhor barão, respondeu o homem da lei. Uma denúncia anônima, mas detalhada. Disseram que a moça aí subtraiu o colar de pérolas da falecida baronesa. E pelo que vejo na mão do senhor, a joia foi encontrada nos pertences dela. A lei é clara, barão. Furto qualificado. Tenho que levá-la. Matilde deu um passo à frente, incapaz de conter o veneno. Eu vi quando encontramos no meio dos trapos dela. Ela aproveitou a bondade do barão para roubar. Getúlio virou a cabeça lentamente em direção a Matilde. O olhar dele fez a governanta recuar. Então, ele voltou-se para o delegado e ergueu o colar de pérolas, deixando que a luz dos candelabros refletisse na nácar antiga. O senhor está certo sobre uma coisa, delegado. O colar estava nos pertences de Dona Francisca. Um suspiro de horror escapou de Francisca. Ele ia entregá-la. Mas o senhor está errado sobre o crime, continuou Getúlio, a voz subindo um tom, firme e inabalável. Porque não se pode roubar o que foi dado de presente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os grilos lá fora pareceram calar. Matilde abriu a boca, mas nenhum som saiu. Francisca olhou para Getúlio, os olhos arregalados, o coração batendo descompassado. Presente. O delegado franziu a testa, confuso. Mas a denúncia dizia... A denúncia é falsa, cortou Getúlio. Eu dei este colar a Francisca esta tarde, como um símbolo de gratidão pelos cuidados que ela tem dispensado a esta casa e... a minha família. Ele caminhou até Francisca. Com mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de emoção contida, ele abriu o fecho do colar. Francisca permaneceu imóvel, como uma estátua, enquanto ele passava as pérolas ao redor do pescoço dela. O toque frio das joias contrastou com o calor dos dedos dele em sua nuca. Fica perfeito em você, ele sussurrou, apenas para que ela ouvisse, como se sempre tivesse sido seu. Ele se virou para o delegado, com o braço protetoramente ao redor dos ombros de Francisca. Como vê, delegado, houve um terrível mal-entendido provocado, certamente por alguém que deseja o mal desta família. Dona Francisca é a nova senhora destas terras, e tudo o que é meu é dela. O senhor pode ir, e leve seus homens. Aqui não há ladrões, apenas gente de bem. O delegado, visivelmente desconcertado, pediu desculpas gaguejando, colocou o chapéu na cabeça e saiu apressado, puxando os soldados. A porta se fechou e, com ela, o perigo imediato. Mas a guerra interna estava apenas começando. Matilde estava encostada na parede, branca como um papel. Ela sabia que tinha jogado sua última cartada e perdido. O senhor mentiu para a polícia por causa dela? A voz da governanta era um fio de incredulidade.
Eu não menti, Matilde, disse Getúlio, soltando Francisca e caminhando até a governanta. Eu apenas antecipei a verdade. Mas você traiu a confiança de anos. Você usou a memória da minha mãe para destruir uma inocente. Eu fiz pelo seu bem, gritou ela desesperada. Para proteger o nome do Ouro Branco. Essa mulher é uma ninguém. Essa ninguém tem mais nobreza no dedo mindinho do que você teve em toda a sua vida servindo nesta casa. Getúlio respondeu, frio. Arrume suas coisas. O carro de boi levará você para a cidade ao amanhecer. Deixarei uma pequena pensão paga por 6 meses, pelos anos de serviço do passado, não pelos atos de hoje. Mas nunca mais. Ouça bem, Matilde. Nunca mais pise nas minhas terras. Matilde saiu correndo, chorando lágrimas de raiva, não de arrependimento. Quando ficaram sozinhos na sala, Francisca sentiu as pernas falharem. Ela se sentou no sofá de veludo, levando a mão ao colar que pesava em seu pescoço. Zezinho, cansado e confuso, adormeceu com a cabeça no colo dela. Getúlio serviu um copo de água e ofereceu a ela. Por que o senhor fez isso? Perguntou Francisca, a voz embargada. O senhor sabe que eu não sou a senhora destas terras. O senhor mentiu para a lei. Isso é crime. O maior crime, Francisca, seria deixar a injustiça vencer. Getúlio sentou-se na poltrona à frente dela. Ele parecia exausto, como se tivesse carregado o mundo nas costas. E eu preciso lhe contar uma coisa. Uma verdade que eu guardo há 32 anos e que explica por que eu fiz o que fiz. Ele respirou fundo, olhando para as chamas que dançavam na lareira. Você acha que eu nasci em berço de ouro, não é? Que os Ouro Brancos sempre foram nobres e intocáveis. É o que todos dizem, respondeu ela. Pois é mentira. Getúlio olhou nos olhos dela. Minha mãe, a Ana Augusta, ela não era uma baronesa de berço. Ela era filha de colonos. Ela trabalhava na colheita, com as mãos sujas de terra, exatamente como você. Francisca arregalou os olhos. Aquilo era impensável para a época. Meu pai se apaixonou por ela perdidamente. Ele enfrentou a família, a sociedade, a igreja. Ele se casou com ela. Mas a sociedade rural nunca perdoou. Eles a chamavam de a roceira que virou rainha. Minha mãe sofreu, Francisca. Sofreu com os olhares, com os sussurros, com o desprezo das outras senhoras que não a convidavam para os chás. Ela morreu jovem, de tristeza, de tanto tentar ser quem ela não era para agradar aos outros. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de pedra do barão. Quando ela morreu, eu jurei diante do caixão dela que eu nunca, jamais, colocaria uma mulher que eu amasse nessa posição. Eu jurei que ficaria sozinho para não ver a história se repetir. Eu fechei meu coração, porque achei que o amor era uma sentença de sofrimento para quem não tem sangue azul. Ele se inclinou para frente, pegando as mãos de Francisca, que estavam sobre a cabeça adormecida de Zezinho. Mas quando eu vi você dormindo na despensa, quando eu vi você cuidando desse menino, eu vi a minha mãe, não a baronesa triste, mas a mulher forte, cheia de amor, que ela era antes de ser quebrada pelo mundo. E hoje, quando vi Matilde tentando fazer com você o mesmo que a sociedade fez com minha mãe, algo quebrou dentro de mim. Eu percebi que a minha solidão não era uma proteção, era covardia. Francisca apertou as mãos dele. O calor daquele toque dissolveu o resto do medo que ela sentia. O senhor não é covarde, Getúlio. O senhor é o homem mais corajoso que eu já conheci. Não, Francisca. Coragem é o que você tem. Coragem de manter a doçura num mundo amargo. Ele olhou para Zezinho. Eu olhei para esse menino hoje e pensei, eu não tenho filhos, achei que minha linhagem morreria comigo, mas família não é só sangue, não é? Não, senhor, família é quem fica quando a tempestade chega. Então fique, Francisca. O pedido saiu como um sussurro, mas tinha a força de um grito. Fique aqui, não como criada,
não como hóspede. Fique como a dona desse colar. Ajude-me a criar esse menino. Ajude-me a fazer desta fazenda um lar, e não um mausoléu. O coração de Francisca transbordou. Ali estava a revelação transformadora. O barão não era inalcançável. Ele era um homem marcado pelo trauma de ver o preconceito destruir quem ele amava. E ele estava disposto a enfrentar esse mesmo preconceito novamente por ela. Eu fico, disse ela, sorrindo entre lágrimas, mas com uma condição. Qualquer uma. Que o senhor pare de me chamar de Dona Francisca quando estivermos sozinhos. Eu sou apenas Francisca, a mulher que o senhor tirou do chão. Getúlio sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto. Combinado, Francisca. Os dias que se seguiram foram de uma paz que a fazenda Ouro Branco não conhecia há décadas. Com a partida de Matilde, a casa pareceu respirar. As janelas foram abertas, deixando o sol entrar. Francisca, com sua simplicidade, conquistou os outros criados. Não com ordens, mas com trabalho e respeito. Zezinho floresceu. O menino assustado deu lugar a uma criança risonha que corria pelos corredores e seguia Getúlio pelo cafezal, aprendendo a diferença entre o grão verde e o maduro. Getúlio, por sua vez, descobriu que tinha paciência para ensinar e amor para dar. Ele mandou reformar a antiga escola da fazenda e contratou uma professora da cidade para ensinar Zezinho e os filhos dos colonos. A família improvável estava formada. Um barão solitário, uma ex sem teto e um órfão. 3 pedaços quebrados que juntos formavam um mosaico perfeito. Numa tarde de domingo, 2 semanas depois da confusão com a polícia, Getúlio e Francisca estavam sentados na varanda. Zezinho brincava no gramado com um cachorro que adotara. O sol se punha, pintando o céu de laranja e roxo. "Você está feliz?" perguntou Getúlio, observando o perfil de Francisca. "Mais do que achei que merecia", respondeu ela. "Às vezes tenho medo de acordar e estar de volta à despensa. Isso nunca vai acontecer." Ele segurou a mão dela. "Eu estava pensando, o Padre Miguel vem celebrar a missa na capela no próximo mês. Talvez pudéssemos conversar com ele sobre o futuro." O coração de Francisca disparou. Ele estava falando de casamento? O barão de Ouro Branco queria casar com a Francisca da despensa? Era um sonho tão alto que dava vertigem. Mas antes que ela pudesse responder, o som de cascos de cavalo quebrou a tranquilidade do entardecer. Não era um cavalo só, mas uma pequena comitiva. Uma charrete preta, elegante, mas coberta de poeira da estrada, entrou pela alameda de palmeiras imperiais. Getúlio levantou-se, franzindo o senho. Ele não esperava visitas. A charrete parou em frente à varanda. O cocheiro desceu e abriu a porta. De lá de dentro, desceu um homem. Ele vestia roupas da cidade, um terno escuro, e segurava uma bengala com castão de prata. Tinha um rosto magro, olhos fundos e uma expressão de quem carrega más notícias. Mas não foi o homem que fez o sangue de Francisca gelar. Foi quem desceu logo depois dele. Uma mulher, alta, magra, vestida de luto fechado, com um véu cobrindo parte do rosto. Mas quando ela levantou o véu para olhar a casa, Zezinho, que estava no gramado, parou de brincar. O menino deixou a bola cair. Ele olhou para a mulher e, com uma voz que misturava incredulidade e terror, gritou: "Mãe!" Francisca sentiu o mundo girar. A mãe de Zezinho? A mulher que todos diziam ter morrido na febre? A mulher olhou para o menino, depois para a casa grande, e, por fim, seus olhos pousaram em Getúlio e Francisca na varanda. Um sorriso frio, calculista, curvou seus lábios. "Ora, ora", disse o homem de terno, limpando a garganta. "Vejo que cuidaram bem do patrimônio do meu cliente." Getúlio desceu os degraus, a postura rígida. "Quem são vocês? E o que querem na minha fazenda?"
O homem sorriu, estendendo um documento oficial. Eu sou o advogado Dr. Peixoto, e esta é a senhora Lucinda, mãe legítima do menor José. E, segundo os registros que trago aqui, a única herdeira viva das terras que fazem fronteira com as suas. Terras essas que o senhor barão anexou indevidamente há 5 anos. Viemos buscar o menino, e o que é nosso por direito. O chão pareceu abrir sob os pés de Francisca. Zezinho correu e se agarrou às saias dela, chorando. Eu não quero ir! Ela me deixou! Ela foi embora! Getúlio olhou para o documento, depois para a mulher que sorria com malícia, e, por fim, para Francisca e o menino. A paz tinha durado pouco. O passado, com suas garras afiadas, tinha acabado de chegar de charrete para cobrar uma dívida que ninguém sabia que existia. E agora? Como lutar contra o sangue? Como lutar contra a lei? O vento da noite soprou mais forte na varanda da fazenda Ouro Branco, fazendo as chamas das lamparinas dançarem, como se estivessem nervosas. Diante de Getúlio e Francisca, a figura de Lucinda, a mãe biológica de Zezinho, parecia uma sombra do passado que voltara para cobrar uma dívida impagável. O menino, Zezinho, tremia agarrado às saias de Francisca, soluçando baixinho, um som que cortava o coração de quem ouvia. O que a senhora quer dizer com o que é nosso por direito? Perguntou Getúlio, sua voz calma, mas com a firmeza de uma rocha. Ele não convidou os recém-chegados para entrar. A varanda era a fronteira entre o seu santuário e a ameaça. O advogado, Dr. Peixoto, deu um passo à frente ajeitando os óculos com um ar de superioridade irritante. É simples, barão. A senhora Lucinda, aqui presente, nunca abandonou o filho. Ela foi, digamos, coagida pelas circunstâncias da pobreza a deixá-lo com parentes. Agora, recuperada financeiramente e ciente de seus direitos, ela veio buscar o menor José. E, claro, reivindicar a parte das terras do falecido marido, que, segundo nossos registros, foram anexadas à sua fazenda de forma irregular. Francisca sentiu o sangue ferver. Ela olhou para Lucinda. A mulher não olhava para o filho. Seus olhos percorriam a fachada da casa grande, avaliando o valor das janelas, das madeiras, da riqueza. Coagida? Francisca soltou, a voz trêmula de indignação. Zezinho foi encontrado comendo restos atrás de um moinho, senhora. Ele dormia no relento. Onde estava o seu amor de mãe quando ele pegava chuva e sol? Lucinda virou o rosto para Francisca com um sorriso de escárnio. E quem é você? A criada que virou patroa? Não se meta em assuntos de sangue. O menino é meu. Eu o pari. Mas parir é dor de um dia, Lucinda, retrucou Francisca, dando um passo à frente, protegendo Zezinho com o próprio corpo. Ser mãe é dor e amor de uma vida inteira. É saber que ele tem medo de trovão. É saber que ele não gosta de quiabo. É saber que ele chora dormindo quando sonha que está sozinho. A senhora sabe disso? Lucinda vacilou por um segundo, mas o advogado tocou em seu braço, lembrando-a do objetivo. Sentimentalismos não valem em tribunal, minha cara, disse o Dr. Peixoto. Temos a lei. Ou o barão nos entrega o menino e as terras, ou entraremos com um processo que vai manchar o nome dos Ouro Branco por gerações. Escândalo, barão. O senhor sabe como a sociedade adora um escândalo. Getúlio observou a cena em silêncio. Ele era um homem de negócios, acostumado a negociar sacas de café e cabeças de gado. Mas ali, o que estava em jogo era uma vida. Ele olhou para Zezinho. O menino não olhava para a mãe biológica. Ele olhava para Francisca. Getúlio tomou uma decisão. Entrem, disse ele, abrindo a porta. Vamos resolver isso como gente civilizada, no meu escritório. Francisca olhou para ele apavorada. Ele ia negociar? Ele ia entregar o menino?
Confia em mim, sussurrou Getúlio ao passar por ela. No escritório, sob a luz amarela do lustre de cristal, a tensão era palpável. Getúlio sentou-se atrás de sua mesa maciça. O advogado e Lucinda sentaram-se à frente. Francisca ficou em pé, ao lado da lareira, com Zezinho no colo, recusando-se a soltá-lo. Não, muito bem, começou Getúlio, cruzando as mãos sobre a mesa. Vamos pular o teatro jurídico, doutor Peixoto. Eu conheço as leis de terras desta região melhor do que ninguém. As terras do falecido marido da senhora Lucinda foram compradas legalmente em leilão público, depois que foram abandonadas e tomadas por dívidas. Tenho as escrituras assinadas pelo juiz da comarca. O senhor sabe que não tem caso nenhum sobre as terras. O advogado empalideceu levemente, mas manteve a pose. Podemos discutir a validade desse leilão. Não podemos, cortou Getúlio. O que vocês têm é uma mãe biológica. E a lei, infelizmente, tende a favorecer o sangue. Vocês sabem que podem levar anos para conseguir a guarda, mas podem conseguir. E sabem que eu faria de tudo para evitar que esse menino sofresse num orfanato ou numa disputa judicial. Lucinda sorriu, achando que tinha vencido. Então o senhor concorda em devolver meu filho? Eu concordo que a senhora não veio aqui por amor, disse Getúlio, abrindo uma gaveta e tirando um talão de cheques. Porque se fosse amor, a senhora estaria abraçada ao menino agora, e não discutindo hectares de terra. Ele pegou uma caneta de pena, molhou no tinteiro e começou a escrever. O som da pena arranhando o papel foi o único ruído na sala. O que o senhor está fazendo? Perguntou Lucinda, os olhos brilhando de cobiça. Estou comprando a paz do meu filho, disse Getúlio, sem levantar os olhos. Aqui está um valor que a senhora jamais veria em 10 vidas de trabalho. É o suficiente para comprar uma casa na cidade, abrir um negócio, viver como uma rainha. Ele destacou o cheque e o colocou sobre a mesa virado para baixo. Mas há uma condição. A senhora pega esse dinheiro, assina um documento abrindo mão da guarda de José para mim e para Francisca e sai desta fazenda agora, para nunca mais voltar. O menino crescerá, sabendo que a mãe o deixou para que ele tivesse um futuro melhor. Eu não vou envenenar o coração dele contra a senhora. Mas a senhora não fará parte desse futuro. Lucinda olhou para o cheque. Depois olhou para Zezinho. O menino estava com o rosto enterrado no pescoço de Francisca, chorando baixinho. Houve um momento de silêncio. Aquele tipo de silêncio onde o destino de uma alma é decidido. Francisca prendeu a respiração. Ela rezava. Rezava para que aquela mulher tivesse um pingo de amor e recusasse o dinheiro. Porque se ela recusasse, significava que amava o filho, e Francisca, com sua dor imensa, teria que respeitar isso. Mas Lucinda estendeu a mão. Seus dedos finos e ávidos pegaram o cheque. Ela olhou o valor e seus olhos se arregalaram. Um suspiro de satisfação escapou de seus lábios. Onde eu assino? Ela perguntou, a voz rouca de emoção, mas não pelo filho. Francisca fechou os olhos, sentindo uma lágrima quente escorrer. Não era alívio, era tristeza. Tristeza por Zezinho, que acabara de ser trocado por papel moeda. O advogado tirou os documentos da pasta. Lucinda assinou rapidamente. Getúlio assinou como testemunha. Quando tudo terminou, Lucinda levantou-se, guardando o cheque no decote do vestido. Foi melhor assim, disse ela, olhando para Zezinho uma última vez. Não havia remorso, apenas uma frieza prática. Ele nunca teria futuro comigo. Eu não tenho jeito para criança. Ela se virou e saiu, seguida pelo advogado. A porta do escritório se fechou. O som da charrete se afastando na noite foi como o som de uma corrente se partindo. Zezinho levantou a cabeça. Seus olhinhos vermelhos olharam para a porta fechada. Ela foi embora de novo? Perguntou ele, a voz pequena.
Getúlio levantou-se e caminhou até eles. Ele se ajoelhou no tapete, ficando na altura do menino. Ela foi, Zezinho, mas ela deixou você com quem realmente importa. Ela me vendeu? A pergunta da criança, com sua sabedoria brutal, pairou no ar. Francisca sentou-se no chão, puxando o menino para o colo, embalando-o. Não, meu amor, ela não te vendeu. Francisca olhou para Getúlio e ele entendeu. Ela te libertou. Às vezes, Zezinho, as pessoas nos deixam não porque não somos bons, mas porque elas não sabem o que fazer com tanta luz. E você é pura luz. Getúlio envolveu os dois em seus braços fortes. Ali, no chão do escritório, entre papéis e lágrimas, a verdadeira família Ouro Branco foi selada. Não com sangue, mas com a escolha de ficar. A capela da fazenda Ouro Branco nunca estivera tão linda. Não havia luxo excessivo, mas havia vida. Guirlandas de flores do campo, colhidas pelas mãos dos colonos, enfeitavam o altar. O cheiro de jasmim e terra molhada, pois a chuva finalmente viera para abençoar a terra, mas não no dia da festa, perfumava o ar. O sino tocou, repicando alegria pelos vales. Francisca estava na porta da capela. Ela não usava seda importada de Paris. Ela usava um vestido de renda branca, feito pelas costureiras da vila, simples e belo como ela. No pescoço, o colar de pérolas da mãe de Getúlio brilhava, não mais opaco, mas radiante, aquecido pelo amor verdadeiro. Ao seu lado, Zezinho, vestido num terninho impecável, segurava a mão dela. Ele seria quem a levaria ao altar. O menino sorria, um sorriso sem sombras, o sorriso de quem sabe que pertence a algum lugar. No altar, Getúlio esperava. Ele não era mais o Barão de Pedra. Seus olhos estavam marejados. Ele olhava para Francisca como se ela fosse o sol nascendo depois de uma longa noite polar. Quando Francisca começou a caminhar, não houve cochichos maldosos. A vila inteira estava lá. Eles tinham visto a mudança. Tinham visto como a fazenda prosperara, como o barão se tornara justo e generoso, como a moça da despensa curava os doentes com suas ervas e ensinava as crianças a ler. O amor deles não precisava de aprovação, mas tinha conquistado o respeito. Padre Miguel, com seus cabelos brancos e sorriso bondoso, abençoou a união. Getúlio e Francisca, disse o padre. Vocês provaram que o amor não nasce da conveniência, mas da providência, que o que Deus une através da dor, a alegria consagra. Quando Getúlio beijou Francisca, não foi um beijo de cinema, foi um beijo de almas que se reencontram. Foi a promessa de que nunca mais haveria solidão, nem despensa fria, nem quartos vazios. O sol poente dourava os cafezais da fazenda Ouro Branco, que agora se estendiam até onde a vista alcançava. Na varanda, um casal de idosos estava sentado em cadeiras de balanço, observando o movimento. Getúlio, com os cabelos brancos como a neve, segurava a mão de Francisca, cuja beleza o tempo apenas aprofundara, desenhando linhas de riso ao redor dos olhos. No gramado, um homem adulto brincava com duas crianças pequenas. Era José, o Zezinho, agora administrador da fazenda, casado e pai. Ele ria jogando a filha para o alto, a mesma risada livre que Francisca resgatara tantos anos atrás. Você se arrepende? Perguntou Getúlio, a voz rouca pela idade, apertando a mão dela. De ter ficado? De ter aceitado esse velho teimoso? Francisca sorriu, levando a mão dele aos lábios. Eu me arrependo apenas das noites que dormi longe de você, meu barão. Getúlio suspirou em paz. Sabe, Francisca, dizem que eu te salvei naquele dia na despensa. Mas a verdade é que foi você quem me salvou. Eu era um homem rico de dinheiro e miserável de vida. Você me trouxe a riqueza que não se guarda em cofre. Francisca olhou para o colar de pérolas, que ela ainda usava todos os dias. O amor é assim, Getúlio.
Ele nasce no improvável, ele brota na pedra, e quando a gente vê, virou jardim. Eles ficaram em silêncio, ouvindo os risos dos netos, sentindo o cheiro do café e da terra. A noite caiu suavemente, não mais fria, não mais assustadora. Apenas a noite mansa de quem cumpriu sua jornada e encontrou o caminho de casa. Fim. E assim, meus queridos amigos do Contos do Coração, chegamos ao fim da história de Francisca e Getúlio. Uma história que começou no chão frio de uma despensa e terminou no calor de um amor eterno. Vejam como a vida dá voltas. Quantas vezes nós nos sentimos como a Francisca, esquecidos, invisíveis? E quantas vezes nos sentimos como o Getúlio, cercados de tudo, mas vazios por dentro? Essa história nos ensina que não importa de onde você vem, nem o tamanho da sua dor. O que importa é a coragem de amar e de acolher. Zezinho foi a prova de que família é quem escolhe ficar. Getúlio foi a prova de que o coração duro pode amolecer. E Francisca, nossa doce Francisca, foi a prova de que a dignidade e a fé são as maiores riquezas que alguém pode ter. E você, o que achou do final? Você perdoaria a Lucinda ou acha que ela teve o que mereceu? E o gesto do Getúlio de comprar a paz do filho, você faria o mesmo? Eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou essa jornada. Se essa história tocou seu coração, se fez você acreditar um pouquinho mais no amor e na providência divina, por favor, deixe o seu like. É muito importante para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque semana que vem tem mais emoção, mais lágrimas e mais finais felizes. Comente aqui embaixo. O amor vence tudo, para eu saber que você ficou até o final. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima história.